obesidade, a inatividade física são os grandes vilões da saúde no Brasil, da saúde pública. É um problema de saúde pública e é um problema que neste século se agravou e que representa um grande desafio para governos de todo o mundo e está muito ligado à política pública, sim, mas está ligado também a um estilo de vida que nós nos habituamos a ter e que a gente naturaliza hábitos que são absolutamente nocivos para a nossa saúde. Olha, a taxa de mortalidade por hipertensão arterial no Brasil atingiu o maior valor dos últimos 10 anos, são dados do Ministério da Saúde. A ocorrência é de 12,7 óbitos por 100 mil habitantes. É o dado de 2021, mas é o dado mais atualizado. Eu não quero nem ver os dados de 2022 e 2023 quando esse ano acabar, né? É a principal causa de morte nas Américas, de acordo também com a Organização Pan-Americana de Saúde. Então, a hipertensão é algo que a gente precisa dar atenção. Eu estou aqui com uma autoridade no assunto, que é o Dr. Alcino Sá, cardiologista, e que me contava nos bastidores que no século passado, ali na década de 1930, se acreditava que a hipertensão, na verdade, ela protegia a nossa saúde. Aí eu falei, como assim? A vinheta subiu, eu falei, calma que você vai me contar na hora da entrevista. Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, agradeço pelo convite. A gente falar de um tema assim tão importante para a saúde pública, que é a hipertensão arterial. Por que nos anos de 1930 se tinha uma percepção totalmente equivocada em relação à hipertensão, doutor? Na verdade, o conhecimento médico ele vai se somando e a ciência vai evoluindo e mostrando que as verdades são temporárias, né, Maia? E na hipertensão foi dessa forma. Se acreditava que a hipertensão, uma pressão mais alta, e o paciente ia envelhecendo, e é uma doença relacionada ao envelhecimento, ela protegia porque fazia com que o sangue chegasse com mais força nas artérias e, portanto, nos órgãos. Franklin Roosevelt, que era o presidente americano, ele faleceu de um acidente vascular cerebral hemorrágico com a pressão acima de 30. Uau! Ele, quando era presidente, ele já tinha alterações relacionadas com a hipertensão. Porque a gente acha que a hipertensão, por exemplo, só causa infarto, por exemplo. Mas, olha, é uma das principais causas de insuficiência cardíaca, que é coração crescido. É a principal causa no mundo de acidente vascular cerebral, seja isquêmico, seja hemorrágico. Causa cegueira e é uma das principais causas de hemodiálise no mundo. Então, a hipertensão é uma doença muito séria. Mas o conhecimento tem progredido. E hoje, o que a gente sabe é que níveis de pressão cada vez mais baixos nós estamos perseguindo. É claro, dentro de um limite de segurança. O que se acreditava que, por exemplo, uma pressão 20, 30 anos atrás de 15 era relativamente benigna no idoso, a gente já está entendendo que talvez isso não seja tão adequado. E níveis de pressão mais baixos, inclusive hoje, discussões de níveis de pressão abaixo de 12. Como meta para ser perseguida em alguns pacientes. Esse é um índice que ele pode ser revisto? Porque, por exemplo, alguns médicos hoje, com a predição chegando na saúde muito forte, olham para um hemograma. Vamos falar de um exame simples que a maioria de nós, a imensa maioria de nós, já fez algum dia. Inclusive os que nem sabiam o que estavam fazendo, que eram os recém-nascidos. Olha para uma taxa que é uma taxa de referência num hemograma. Aí alguns médicos hoje olham e dizem, essa taxa para mim ela é só uma taxa de referência, ela não é uma taxa premium que traduz o que é a sua saúde, se você está com saúde ou se você está muito vulnerável a ter doenças. Existem essa forma de ver esses números, porque, por exemplo, toda vez que a gente olha qual é a pressão ideal, todo mundo vem na cabeça 12/8. Continua sendo ela? Não, depende. Por exemplo, depende. O tratamento, como na medicina, como um todo, ele precisa. É uma arte, é uma individualização de cada tratamento. Na hipertensão também não é diferente. Se você pegar uma pessoa, por exemplo, de 90 anos de idade e perguntar, Alcino, qual que é o valor ideal para a pressão arterial desse senhor de 90 anos de idade? Eu não sei te dizer. Porque depende. Se for um idoso, por exemplo, um idoso frágil, aquele que é acamado, o nível de pressão mais perto de 14 ou às vezes até 15 pode ser um nível adequado. Aceitável para a condição Enquanto que um paciente jovem, um nível de pressão mais baixo, mais perto de 13, por exemplo, talvez seja mais adequado. Então, um paciente com doença renal, um paciente com diabetes, são pacientes que têm metas mais agressivas no controle da pressão arterial. Então, é individualizar cada caso. Claro, quando a gente fala de saúde pública, pensando na população em geral, ficou o número 14/9. 12/9, 12/8, 14/9? 14/9 como diagnóstico de hipertensão, tá. acima disso.
e metas a serem perseguidas abaixo de 14/9. Obviamente, pressões de 12, na grande maioria das vezes, é o nível de pressão que a gente considera ideal. Mas, em alguns pacientes, por exemplo, os muito idosos, acima de 80 anos, pode ser um nível de pressão não adequado. Então, por exemplo, se o paciente com 80 anos de idade começa a ter tontura com a pressão de 12, talvez precise rever a sua meta e aumentar um pouquinho a pressão arterial. Por quê? Porque muitas vezes o paciente vai se levantar, cai, fratura o fêmur, e você troca uma doença por uma outra doença também grave. A sensação que a gente tem é que esses dados, né, esses percentuais de mortalidade em relação à população, 100 mil habitantes, a gente está falando de 18,7, e eu estou falando com autoridade porque você é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Quando a gente vê as tecnologias aliadas, quando a gente vê o avanço da ciência, quando a gente comemora a longevidade, que isso para mim é um ponto de atenção, porque assim, a gente diz, a gente está vivendo mais, mas a gente está vivendo melhor, porque a gente sabe que existe um cenário de escassez a tratamentos médicos, a condições, a alimentação, a tudo que significa que tradução de viver melhor e viver por mais tempo. Isso não é estranho? Parece que a gente avançou numa área, mas em outra a gente regrediu, retrocedeu. Por quê? Sim. Olha, eu também compartilho com você a ideia. Acho que a gente precisa questionar se viver mais não quer dizer necessariamente viver melhor. A busca pela qualidade de vida, e a gente precisa entender o que é qualidade de vida, porque às vezes a qualidade de vida para você não é a mesma minha. Às vezes correr de manhã às 5 da manhã pode ser qualidade de vida para você e não é para mim. Mas fazer atividade física de uma forma global, melhorando a parte da motricidade e a parte cardiovascular, sim, isso é uma recomendação. Nós estamos vivendo mais. Por quê? Se a gente for olhar, por exemplo, desde o século passado, se morria muito de doenças infecto-contagiosas. Então, se morria muito de doenças na infância, por exemplo, de diarreia. Quem não se lembra, né, das campanhas que se fazia de fome, por exemplo. E isso impacta na mortalidade global. E é óbvio que a gente morria muito mais precocemente. Hoje, com o avanço da ciência, se a gente for, por exemplo, pegar a última pesquisa que teve em relação à morte por infarto no Brasil nos últimos 15 anos, houve uma redução, um aumento na ocorrência de infarto, em mais de 100%, internações por infarto, mas uma redução da mortalidade por infarto. Ou seja, as novas tecnologias impactaram na mortalidade. Mas, em compensação, o nosso estilo de vida tem impactado na morbidade, que é a ocorrência de complicações. Por exemplo, um AVC, não necessariamente ele mata, mas ele é uma morbidade que pode deixar você acamado, por exemplo. Então, é isso que a gente precisa entender. Vivemos mais, porque a população tem mais acesso, nenhuma dúvida, em relação a médicos, em relação a medicamentos. Hoje temos, sim, por exemplo, na hipertensão arterial, nós temos várias classes de medicamentos antihipertensivos. E a gente tem esses medicamentos gratuitos no Brasil, praticamente pelo SUS, pelo né? SUS. Então, o acesso à medicação, ele ficou muito melhor. Houve um aumento nas vacinas, por exemplo, e isso tudo impactou na mortalidade global. Mas eu concordo, viver mais não quer dizer necessariamente viver melhor. Agora, para evitar morrer de hipertensão ou ter a sua vida impactada por isso, o que é necessário fazer? A gente fala, por exemplo, quando a gente institui um tratamento antihipertensivo, eu não costumo dizer que a gente diminui a mortalidade. Porque médico nenhum medicamento diminui a mortalidade. A gente vai morrer, né? A gente é finito, né? O que a gente consegue é diminuir a abreviação da vida que a doença vai trazer. Diminuir a vulnerabilidade, né? E aí, é esse o impacto que o tratamento antihipertensivo traz. A gente acredita que em alguns pacientes, por exemplo, com hipertensão arterial, quando ocorre antes dos 40 anos de idade, um tratamento adequado, você consegue prolongar a vida em até 10 anos. Então, o tratamento adequado, o acesso às medicações e um estilo de vida que seja adequado, qualidade do sono, redução da obesidade, abandono do cigarro, redução do consumo de sal, redução do consumo de carboidrato, que é o novo sal. A gente fala muito do sal na hipertensão, mas o carboidrato ele leva à obesidade, né? Leva a um descontrole da glicemia no caso do diabetes. Então, são descobertas que nós temos tendo e que isso traz a informação
E essa informação a gente consegue difundir através do conhecimento que o programa de você, por exemplo, está trazendo para a população. Agora sim, se é claro que a prevenção de algumas doenças, porque, por exemplo, a maioria dos médicos fala sobre isso. Cardiologistas, nutrólogos, médicos de todas as áreas, urologistas, oncologistas, pode botar os gistas todos. Dizem, é o estilo de vida que está abreviando a vida das pessoas ou tornando a vida mais vulnerável. Por que que isso, se depende de uma mudança de hábito, por que que isso, já que as campanhas da Sociedade Brasileira de Cardiologia e outras sociedades brasileiras na área médica não resolvem, por que que isso não é ensinado na escola, discutido em casa, ensinado nas academias, ensinado e levado a sério como regra nas empresas? Por quê? Porque a sensação que a gente tem é que nós somos burros. Porque a gente aprende outras coisas mais difíceis. Por que que a gente não consegue promover uma mudança de hábito? Isso não deveria ser adotado preventivamente e preditivamente nas nossas vidas, porque a gente está ouvindo isso há quanto tempo? Olha, acho que essa pergunta foi uma das mais importantes que você fez, porque existe uma discussão sobre mudança de estilo de vida. E a gente sabe que isso não está resolvendo. A gente dizer para o paciente, olha, se você tiver um infarto, se você tiver um controle da pressão inadequado, se você não perder peso, se você não parar de fumar, você vai ter menos câncer, menos infarto, menos AVC. Está funcionando? Não está. Por que não está funcionando? Porque talvez a gente esteja tentando colocar para o paciente a política do medo. E se a gente colocar o contrário, orientar o paciente, de certa forma, que diz, olha, se você parar de fumar, se você controlar melhor sua pressão arterial, você vai viver mais, vai viver melhor, vai ver seus filhos crescerem, vai ver seus netos crescerem, vai poder viajar. E sai pelo outro. Pois é, mas olha, existem vários... Só depois de um susto não necessariamente. É que você muda de vida, a maioria das pessoas. Olha, o que acontece? Existe uma discussão que eu tive uma vez com o ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, o Dr. Celso Amodeu, foi exatamente sobre isso. Por que nós não estamos atingindo as metas de controle da pressão arterial no Brasil? Por quê, doutor? Você sabe quanto é que a gente tem de controle de fato da hipertensão no Brasil? Quantas pessoas que são hipertensas tomam medicamento ou sabem que são hipertensas e têm um controle? 20%. Detalhe, 50% da população que é hipertensa não sabe que é hipertensa e, portanto, não faz tratamento. Tem até uma piada sobre diabetes, né, que diz que 30 milhões de brasileiros são diabéticos e não sabem, revela o Ministério da Saúde. Aí a piada é, se o Ministério da Saúde sabe, por que ele não avisa esse pessoal? Exatamente, tem que avisar. Por que as pessoas não sabem? O Brasil, o segmento de saúde no Brasil, a subnotificação, ela é criminosa. Criminosa. Porque se eu vou a um médico, a um cardiologista, e eu tenho uma ginecologista, eu tenho uma nutróloga, eu tenho os médicos que fazem parte da minha vida e todos nós temos um conjunto de médicos, e ainda bem que a medicina integrativa está sendo mais levada a sério agora, porque a gente pensa a nossa saúde de forma integral e eu acho um jeito muito inteligente de pensar, eu quero a sua opinião sobre isso, mas se você não tem os dados sobre a minha saúde, você vai começar tudo do zero, você e eu vamos perder tempo, dinheiro, sim, recursos. Exames desnecessários. Exames desnecessários. Não dá para entender, por exemplo, o próprio quadro epidemiológico do brasileiro de 20 anos atrás mostrava que, por exemplo, a questão da obesidade era mais comum nas famílias ricas e não nas famílias pobres. Estou falando economicamente, tá, gente? Estou falando de um dado econômico, né? Então, assim, e hoje você vê que está em todo lugar. Né? Porque as crianças, por exemplo, deveriam ter na escola uma aula de matemática baseado na massa corporal. Vamos descobrir a nossa marca. Olha, a nossa aula de matemática de hoje é sobre o cálculo da massa corporal. Vamos aprender essa regrinha simples de como fazer essa conta? Mas, maior, existe uma saída. Primeiro, existe uma campanha exitosa na hipertensão arterial de um país europeu, que é Portugal. Portugal, 2 décadas atrás, ainda é um país com os índices altíssimos de acidente vascular cerebral e uma das causas era o consumo excessivo de sal da população. O governo português entrou na jogada, a Sociedade Portuguesa de Cardiologia entrou na jogada, educação na escola, campanha publicitária, jornais, todo mundo participou. Tudo isso que eu estou falando sociedade aqui. Participou, o que aconteceu?
os índices caíram de AVC de forma significativa. A discussão que eu tive com o ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia foi: nós precisamos atacar em vários processos. Não dá para a gente esperar só educação da população, que é deficitária. Então, a gente vê discussões. Por quê? Porque hoje, realmente, a informação de qualidade não é fácil. Muitas vezes o leigo não tem... Eu recebo muitos vídeos de não deve usar isso, não deve usar aquilo está fazendo mal. Isso é muito ruim. Então, a gente precisa da informação de qualidade numa linguagem acessível para todo mundo. E tem uma desinformação, né? Muito grande, em excesso. Então, informação de qualidade com linguagem acessível. A primeira coisa para a população. Campanhas nas escolas, porque a gente precisa educar essa geração que está vindo. Sim. Essa nossa geração, muitas vezes, já estão contaminadas por informações que não são adequadas. Mas as que estão vindo, a gente precisa pensar no Brasil daqui a 100 anos. Terceiro, formação médica. Não é possível no Brasil que só o cardiologista trate hipertensão arterial. 70% das hipertensões a gente consegue tratar com as medicações que a gente tem habitualmente aí, sem precisar de um especialista. E com as recomendações que são comuns, né? Eu falei que todos os médicos dizem a mesma coisa. E com as recomendações que a gente tem. E aí vem a discussão sobre a mudança do estilo de vida. Aonde que a gente está errando, que as pessoas e nós mesmos não estamos mudando. Nós perguntamos quais são os médicos que, de fato, fazem as recomendações que são 150 minutos de atividade física semanal. Obesidade e atividade física estão entre os problemas mais graves da saúde desse século. Obesidade e falta de inatividade física. Inatividade física. Né? E aí, a gente tem mais acesso à alimentação. O carboidrato, que termina aumentando o peso em excesso, ele é mais barato, então é mais fácil você comer um macarrão ou um pão do que você ter acesso à proteína, isso é verdade. Sim. Então, portanto, a obesidade nas classes menos favorecidas, ela tem aumentado também. Então, acho que nós precisamos ter um ataque global, não só da hipertensão arterial, que eu acho que é o carro-chefe da doença cardiovascular, mas o diabetes também, o colesterol alterado também. Se nós conseguirmos atacar hipertensão, tratar o paciente com hipertensão e diabetes, a gente consegue diminuir ou aumentar a sobrevida dessa pessoa com qualidade de vida em 16 anos. Imagina só. Então, faz uma se a nossa enorme, expectativa de vida, né, era 60 anos, nós estamos aí em 72, chegando aos 74 anos de expectativa de vida. Ainda com os índices de mortalidade que ainda são ruins. Se a gente for olhar hoje, Maia, existe um site que chama Cardiômetro, é um site da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E ele dá minuto a minuto a ocorrência de mortes no Brasil. A última vez que eu vi, tem umas 2 semanas isso, nós tínhamos 260 mil mortes até 15 dias atrás por doença cardiovascular no Brasil. Eu acredito que a gente já deve estar na faixa de 270 mil mortes esse ano por doença cardiovascular. Outra coisa, os ultraprocessados, né? Você falou do sal, que é um grande vilão. Os ultraprocessados, eles afetam a nossa saúde de modo geral, mas também algo que tem causado um custo, que é um custo econômico, social, de saúde, que é a questão das funções cerebrais e da saúde cognitiva. A gente sai de uma pandemia, a gente não vai deixar de falar dessa pandemia tão cedo, e não deve, né? Porque as pessoas continuam sendo testadas e positivadas com Covid. Num outro cenário, num outro contexto, mas continua. A questão da vacina continua sendo discutida, não só no nível das pessoas, dos negacionistas, mas no nível da ciência, como se fez uma vacina tão rápido, e claro que tinha que ter um efeito colateral, porque a população do planeta precisava se salvar. A gente precisava da vacina naquele momento e não tinha como esperar. Não tinha outra alternativa. Mas aí quando você coloca na balança, olha, quantas pessoas foram salvas, qual era a ocorrência de mortalidade. Sim. Então, enfim, quando a gente fala de saúde pública, não é a saúde individual. Eu sempre digo, olha, saúde pública é diferente. Quando a gente fala de mortalidade global, tudo bem, ali é um percentual que acontece aquilo. Claro que quando a gente fala na população, quando morre alguém da sua família, não é um percentual, é 100%. Morreu seu pai, é 100%, você só tem um pai. Sim. Entendeu? Então, mas a gente precisa entender a saúde como um coletivo. Mas a gente não precisava discutir isso como política pública, a questão da hipertensão, a questão dos ultraprocessados, impactar negativamente as nossas funções cerebrais e cognitivas e, portanto, a nossa capacidade de produzir, de pensar, de elaborar, de decidir, etc. Porque, assim, eu vejo que as campanhas, e isso não é uma crítica, é
é um tentar entender, sabe? Porque eu acho que não é a crítica gratuita. Porque eu acho mesmo que nós, seres humanos, para nós sermos impactados com uma campanha... Você lembra da campanha dos cigarros? Que tinha foto, que tinha gente que estava fumando e olhando e disse, rapaz, olha que foto bonita desse cabo aqui no hospital, morrendo de câncer. Então, assim, a gente é de um cinismo e de um descaramento, de uma indiferença que é constrangedor com a gente e com os outros. Quando se trata da gente, imagina no público que você está falando, né? Não, isso é verdade. Quando a gente fala de hipertensão arterial, a gente precisa entender que é todo um processo que vai desde... Tratar a hipertensão, por exemplo, quando a gente fala em doenças demenciais, por exemplo, ou doenças neurológicas, a hipertensão, além do AVC, que é a principal causa, sim, existe também o Alzheimer, que existe uma relação direta com a hipertensão arterial. Você está falando de uma coisa importante, que são outras doenças. Hoje a ciência sabe que, por exemplo, doenças cognitivas também estão relacionadas com a hipertensão arterial. Eu acho que tudo isso, Maia, precisa ser discutido em termos de saúde pública, sem dúvida nenhuma. Mas se a gente for olhar, o que eu acho, a minha opinião como cardiologista, e uma pessoa que vive na hipertensão arterial, eu acho que os governos, eles não dão, e nenhum governo, dá atenção necessária para a atenção básica. Essa que é a verdade. Eu vou te dar um exemplo. Tudo que é básico, né? Educação básica, atenção básica, saúde mas básica. Até a educação, ela tem um financiamento. Na saúde, ela é subfinanciada há muitos anos. E eu vou te dar um exemplo. O programa de hipertensão arterial do Ministério da Saúde, do orçamento que foi feito no ano passado para esse ano, contemplou, sabe quanto? Para o Brasil, no global, quanto de verba? E eu vou te dar um detalhe. A insuficiência cardíaca, que é uma das causas, é a hipertensão arterial, uma das principais causas, ela interna, e o gasto com a insuficiência cardíaca no Brasil é em torno de R$1 bilhão, ou um pouco mais. Vamos lá. A principal causa de insuficiência cardíaca, uma das principais, hipertensão. Quanto que foi destinado na atenção básica para tratar a hipertensão no Brasil no orçamento do ano passado? R$30 milhões para o Brasil inteiro. Nada. É irrelevante. Divide os 30 milhões por 203, quantidades, quase 204 milhões de habitantes, segundo e pelas 5 mil municípios, quantas UBSs, enfim, não sobra nada. R$500 para cada UBS. Para você tratar uma doença que mais mata, das que mais matam no Brasil. É um ranking. E você falou que mais mata e que ocupa esse ranking importante, está em que posição? Quais são esse ranking aí de... Das doenças cardiovasculares, a hipertensão é a mais importante. A hipertensão. De todas as outras? De todas as doenças cardiovasculares. A hipertensão está em que 30% lugar? Das mortes no Brasil, no mundo em geral, a gente pode atribuir às doenças cardiovasculares. Depois câncer, depois vem outras doenças. Nesse ranking e nesses percentuais, onde estão as mulheres, as crianças e os idosos? Pois é. Como é que eles se comportam? Sim, quando a gente fala de doença cardiovascular, é claro que acomete sempre crianças, né, com doenças cardiopatias congênitas, isso é uma coisa que acontece, mas criança com hipertensão tem também. Mas impacta sobre a mortalidade? Geralmente não. Quando a gente fala de mortalidade, a gente fala mesmo pessoas acima de 40 anos de idade. Então, acima de 40. É onde você tem uma maior incidência de hipertensão arterial e ela é cumulativa. Por exemplo, 30% da população adulta é hipertensa, mas até 80% das pessoas acima de 75 anos são hipertensas. Uau! Então, é importante a gente dar esse dado. E homens e mulheres? São mais homens? Em hipertensão arterial, não. A gente é mais ou menos equivalente. Quando a gente fala de doença, por exemplo, infarto, a ocorrência de infarto, ela acontece mais no homem e na mulher até a menopausa menos. A mulher tem um fator de proteção hormonal na menopausa. Depois da menopausa, aí tem uma notícia ruim, que aí a doença, o infarto acelera e chega perto da mortalidade do infarto do homem. Então, é mais ou menos um pouco menos. Ela tem uma vantagem, mas depois essa vantagem... ela perde um pouco essa vantagem. Defina vantagem, exatamente. Né? A gente usa a palavra vantagem, inclusive, equivocadamente. Agora, é verdade que 90% das pessoas não consideram hipertensão uma doença? Não considera. E muitas vezes a gente pergunta, quando a gente vai entrevistar um paciente, para conhecer o paciente, diz assim, você tem alguma doença? Não. Você tem hipertensão? Não. A gente 90% desconhecem também os sintomas? Não. Pois é, a questão do sintoma é uma outra discussão que eu vou já falar, mas você pergunta para o paciente, você toma algum remédio? Tomo. Aí mostra um monte de remédios da pressão. Falei, mas você falou que não tinha hipertensão? Não tenho hipertensão não, ela está controlada. Entendeu? Mas é mais ou menos isso. Os sintomas? Hipertensão é uma doença assintomática, Maia.
Que risco ainda, doutor? É uma doença, esse é o problema. Você tem uma doença que mata muito, que está relacionada com muita morbidade, mas que ela é, na maioria das vezes, assintomática. Ela não aparece, não é um sintoma tipo uma dor de cabeça, uma tontura. Sempre é assintomática? Não. Mas a pergunta que eu faço sempre para o paciente chega, doutor, eu estou com uma dor de cabeça, é a minha pressão que está alta. Aí vai lá medir a pressão, está 15. E aí, é a hipertensão? Aí eu digo, olha, você já ouviu falar do efeito Tostines? Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? É a hipertensão que causa a dor de cabeça ou é a dor de cabeça que faz a pressão subir? A hipertensão ela não é um número, ela é uma doença. Então você tem níveis de pressão persistentemente altos, isso é hipertensão. Mas se, por exemplo, você está aqui e sofre uma emoção forte, sua pressão vai subir. Quer dizer que você é hipertenso? Não. Não. Dependendo da condição, da situação de estresse, da situação emocional, se você está com a dor, está com a cólica renal, sua pressão vai subir. Então, não quer dizer necessariamente que você seja hipertenso. E aí, a dor de cabeça, ela só acontece, na maioria das vezes, quando a pressão está acima de 18/11. É que você vai ter sintomas relacionados com a hipertensão. Então, só nessa situação, né? Em uma exceção, na gestante. Quando os níveis de pressão na gestante eles estão alterados, geralmente 16 ou acima disso, a gestante pode ter a pré-eclâmpsia, que vem com dor de cabeça, que é um sintoma que muitas mulheres já conhecem. E como descobrir se eu sou hipertensa, se uma dor de cabeça, só se for acima de 18, se eu não estou grávida, se... Mas eu posso te elencar aqui umas 100 no causas caso de homens de dor também, de cabeça. né? Então, Porque dor de cabeça é um negócio que... muito comum. É dor de cabeça por estresse, é problema de vista, é problema de dente. Pois é. Então, eu posso te elencar aqui uns 100 motivos para você ter dor de cabeça. Dor de cabeça é um troço então, que... Mas a hipertensão não é uma das que está relacionadas. É claro que tem situações individuais, específicas, que a gente precisa, não pode também negligenciar. Mas não. Né? Não é porque eu tive dor de cabeça que a minha pressão Eu tenho que aferir a minha pressão todo dia, ou uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias? Se você tem níveis de pressão considerados ideais, por exemplo, 12/8, você deve aferir uma vez por ano. Mas se ela subir nesse um ano, como é que eu vou saber? Ela vai subir, se você ficar nervosa, estressada, ansiosa. Ou seja, uma vez por ano. Mas se você ficar nervosa, estressada, ela vai subir. Você comer errado, você não caminhar... Mas aí é onde entra o detalhe. Pressão alta não é hipertensão. Hipertensão não é pressão alta. É esse o detalhe. Hipertensão é uma doença... E a gente confunde mesmo. Hipertensão é uma doença que os níveis de pressão são sempre altos. E pressão alta é um aumento da pressão arterial que pode ser ocasional, por exemplo. Você está com uma cólica renal, chega no pronto-socorro e está com a dor. Entendeu? Então, a gente precisa diferenciar. Por isso que a avaliação clínica é importante, sabe? A gente entender. E, às vezes, por exemplo, uma pressão de 13, dependendo de você, do paciente, pode ser um nível de pressão 13,5. Mas todo mundo morre de medo de AVC, né? Porque ele não dá notícia a ele. Pois é. Ele chega e... Pois é, é interessante. As pessoas morrem de medo olha o tanto que é irracional. As pessoas morrem de medo de AVC, e a principal causa do AVC é a hipertensão arterial, mas não morrem de medo da hipertensão. Não é irracional? Eu tenho uma doença que mais causa AVC no mundo, mas eu não tenho medo dela. Eu tenho medo do AVC, que é uma consequência da hipertensão. E eu não cuido nem de uma coisa nem de outra. Do AVC não tem como, né? Porque ele é consequência de uma coisa, mas é claro que tem com os cuidados preventivos existem situações que o AVC, na hora do AVC, você tem como minimizar as complicações na hora do evento. Mas antes do evento, tratar a hipertensão e o fator tempo, né? É fundamental. Você já conseguiu, através do seu talento, do seu trabalho, salvar a vida de alguém por causa de segundos? De segundos não, mas já. Uma vez, na época que eu trabalhava na UTI, eu fui fazer a visita na UTI, no leito do paciente. E o paciente tinha voltado do cateterismo e naquele momento ela teve uma parada cardíaca na minha frente. Eu chegando para examinar, olhei o monitor, o paciente desmaiou, olhei o monitor, o paciente estava tendo uma arritmia grave, aí você faz a cardioversão, faz a desfibrilação do paciente, e o paciente evoluiu, viveu ainda muitos anos, mais de 10 anos depois. Então, assim, o fato de eu estar ali naquele momento, naquela hora... Salvou a vida do paciente. Provavelmente salvou, porque talvez o familiar não reconhecesse que o paciente... E tem outras coisas, as tromboses, né? Tem tanta coisa para você ficar atento, né? Olha, a gente vai discutir muita coisa, porque viver tem que ser parte 1, 2, 3... Viver é muito perigoso, viu? Como diz Guimarães Rosa, viver é muito perigoso, né? Agora, você acha que as pessoas estão tendo, apesar de tudo isso que a gente discutiu, para encerrar, estão mais conscientes, menos conscientes, ou continua todo mundo no piloto automático? As pessoas, elas têm mais consciência no sentido de ter conhecimento.
Mas elas estão mais inconsequentes no sentido de que, ok, isso não vai acontecer comigo. Então elas não estão conscientes, porque o consciente ele é uma, ele... Na consciência no sentido de trazer o conhecimento para a sua mente, mas elas não estão ainda inconsequentes em relação àquilo. Se eu sei que um alimento que ele é consumido regularmente, não estou falando, por exemplo, de comer uma picanha no fim de semana. Eu estou falando da pessoa comer gordura ou gordura hidrogenada todo dia. Como é que você se cuida, doutor? Você afere sua pressão muito? Eu Você sou tem hipertenso. Mas você devia ter me dito isso nessa entrevista. Eu sou hipertenso. Você é hipertenso. E você sendo hipertenso, você afere sua pressão muito? Eu afiro a pressão com mais frequência. Todo dia? Não, todo dia não, porque minha pressão é controlada, realmente eu faço exame. Toda semana e tudo? Mas uma vez a cada 15 dias eu vou lá. Você é cardiologista há quanto tempo? Sou cardiologista há 20 anos. E há quanto tempo você é hipertenso? Sou hipertenso há 8 anos. Por que você tornou-se hipertenso? A hipertensão tem uma causa, né? Existe uma base genética. Eu tenho um pai e um irmão que são hipertensos, um irmão mais velho. Então, a probabilidade de eu ser hipertenso é maior. Minha mãe também é hipertensa. Então, a probabilidade... Por isso que todo médico que a gente vai tem alguém hipertenso na sua família, com Exatamente. diabetes, é um rosário, né? Exatamente. E aí, em cima dessa base genética, você vai ter hábitos e condições de vida. Então, obesidade, sedentarismo, tabagismo. Seus filhos provavelmente serão Eles têm um grande potencial, né, de serem hipertensos. Então, existe uma base genética nas doenças. Eu acredito que em quase todas as doenças, inclusive, eu acredito, não vou fazer nenhuma previsão de futuro, futurologia aqui, mas é muita ciência, mas vai acontecer, já acontece, daqui a alguns anos, né, talvez algumas décadas, nossos filhos vão nascer, vai colher o sangue do cordão umbilical, vai fazer uma análise do genoma e vai dizer, olha, você tem mais probabilidade, né? Já isso tem de os rotina. testes que já mostram, existe, né? Já existem para câncer, por exemplo, já existe. E que mostram que doenças você pode ter. Mas eu acho que isso vai acontecer de rotina, como medida de saúde pública mesmo, para a gente dizer, olha, aquela família precisa ter um controle melhor, enfim. Eu acho que você sendo hipertenso torna você um médico melhor. Não estou comemorando a sua hipertensão, não. Não, eu consigo compreender o outro lado. Porque já pensou se o doutor... Eu já fui a cardiologistas enormes de gordos. Sim. Gente, muito. Eu já fui a odontólogos, dentistas, que ele sorriu, eu fiquei de vontade de correr do consultório. Casa de ferreiro, né? Mas assim, o fato de eu ser hipertenso me transforma, de certa forma, me tira o jaleco. E você tem experiência, você sabe exatamente. E me tira o jaleco, me torna mais humano, mais próximo do paciente, porque eu sei exatamente o que o paciente passa, quando vai descobrir. Tem paciente que chora, já chorou uma vez. Teve um paciente, uns 2 meses atrás, que ele descobriu diabetes no meu consultório. Ele chorou. Doutor, hoje é o pior dia da minha vida. Baseado em informações que ele tinha sobre o que era o diabetes, que é uma doença controlável hoje, com o tratamento que a gente tem. Então, assim, a gente consegue se colocar na posição também de paciente. Isso é muito importante para a gente humanizar o nosso atendimento. As medicações, eu não consigo acabar a entrevista, gente, vocês assistiram. As medicações avançaram? Muito, muito. Nos últimos anos... a gente, ainda no SUS, a gente avançaram para trazer mais qualidade ou avançaram para o lucro da indústria? Para as duas coisas. Acho que para as duas coisas. A gente precisa entender que a cardiologia é uma das especialidades no mundo que mais cresce, que mais tem estudo clínico. Ou o banho de remédio, cara. Mas ao mesmo tempo, Maia, a gente tem observado que, por exemplo, a evolução do tratamento medicamentoso. Vamos falar de hipertensão arterial. O que está discutindo hoje na Europa? No ano passado saiu um trabalho sobre a polipílula, que são a pílula com vários medicamentos, AS, estatina, medicamento para pressão, mas saiu uma publicação sobre quadripílula, que é um tratamento antihipertensivo em baixas doses de 4 medicamentos de famílias diferentes, com eficácia no controle da pressão arterial. Isso traz, porque a gente não vai conseguir falar, que é a medicina integrativa. Sim. Né, que eu acho que ela chega sendo muito potente. Eu acho que a mudança do estilo de vida, se a gente for discutir só mudança de estilo de vida, orientando o paciente, olha, você precisa fazer isso, aquilo, a gente não vai conseguir. A gente precisa entender o paciente como um todo. O paciente, ele é pai, ele é seu paciente ali no consultório, mas ele é pai, ele é empresário, ele é trabalhador, ela é mãe, e como é a sua relação com o estresse? Porque, assim, muitas vezes você tem uma vida estressante, mas você lida com o estresse muito bem. Agora, às vezes, tem uma pessoa que não lida com o estresse muito bem. Eu tenho alguns empresários que são pacientes que eu digo, olha, sua vida como é? Doutor, é muito estressante. E como que é? Não, eu sou tranquilo, eu lido com o estresse. Agora, tem gente que não.
tem gente que tem problema e lida com o estresse de uma forma diferente. Então, não é necessariamente o estresse, mas como a pessoa reage ao estresse. E eu acho também que a nutrologia, por exemplo, que é uma parte importante da medicina integrativa, ela chega para te mostrar que você pode fazer reposições de minerais, aminoácidos, vitaminas, hormônios e etc., que a gente nem imaginava que podia fazer. A gente está nos primórdios ainda de muitas descobertas dentro da medicina. Muita coisa já está acontecendo por aí afora. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, a medicina voltada para a espiritualidade. Existe um departamento dentro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, eu não estou falando aqui da Sociedade Brasileira de Cardiologia, chamado Departamento de Espiritualidade e Medicina Cardiovascular. Eu acho que eu já ouvi isso em algum congresso. Tem a ver com religião? Tá. Não. Ele fala sobre espiritualidade, que é diferente de religião e diferente de religiosidade, né? A religião é você participar de uma congregação específica, a religiosidade é um pouco mais ampla, é você ter fé em alguma coisa, e a espiritualidade é muito mais ampla, né? É você trabalhar outros aspectos voltados para a comunidade. Você pode ter... Tem muita coisa na ciência, a fé e a cura, e esse negócio a gente tem muito trabalho, inclusive, na hipertensão arterial, na insuficiência cardíaca. Que são pacientes que conseguem ter uma resiliência maior. Sim. E outros não. E resultados, por exemplo, na insuficiência cardíaca, a gente tem trabalhos com a espiritualidade que mostram que quem tem insuficiência cardíaca tem mais sobrevida, vive mais quando trabalha a questão da espiritualidade. Gente, a conexão com o sagrado, que no meu caso é Deus, é muito importante. Inclusive, só para encerrar a entrevista, só para contar, porque senão a gente não termina não, porque o negócio é sério, é muita informação. O doutor chegou, eu estava aqui falando para ele, no final eu falei assim, eu acredito que Deus mora nos detalhes. Ele virou para mim assim, do nada, e falou, e o diabo? Aí eu falei, eu sei lá, mas eu assim, respondendo a sua pergunta agora para encerrar a entrevista, a pergunta que não foi ao ar para mim, eu acho que o diabo mora onde a gente abre a porta para ele. Porque você falou de espiritualidade, e aí eu fiquei pensando assim, como é importante, como isso impacta na questão dos tratamentos, né? A questão de resiliência, de tudo, enfim. Vamos fazer a parte 2 qualquer dia desse. Sim, combinado? Claro, é um prazer. Doutor Alcino Sá, que entrevista ótima, falamos de várias coisas, inclusive a entrevista para mim é boa quando eu nem olho no script. Né? Geralmente eu não olho, eu boto ali por uma questão de segurança, vai que eu tenho uma dor de cabeça. Aí eu vou ter que recorrer ao meu roteiro, mas ele já está todo aqui mapeado no cérebro, né? Então, muito obrigada pela entrevista, parabéns pelo trabalho e a gente volta a falar desse assunto outras vezes, tá bom? Eu que agradeço. Você fica aí comigo, eu vou para um breve intervalo comercial, a gente ainda tem dados que falam, giros, os nossos recados, e tem muita coisa no programa e tem coisa interessante. Se eu fosse você, não saia daí não. Até já.